Maneira mais fácil, queridos, de entender a justiça de Deus. Aleluia. Não posso comprá-lo, não merecia, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, não merecia, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Jesus. Querido, levante a sua voz e o adore. Levante a sua voz e o adore. Entenda que esse amor foi tremendamente ousado, querido. Indo até a morte, morte de cruz, sendo obediente até o fim, para que eu e você fôssemos resgatados, para que eu e você fôssemos transformados, para que eu e você fôssemos transportados das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele deixou muito mais do que as 99, querido. Ele deixou o reino de glória. Ele deixou o reino da sua glória por você e por mim. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele te encontrou. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, não merecia, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Você pode se assentar. Ele nos encontrou, querido. Amém? Lembra que nós falamos na quinta-feira passada que quando Adão pecou e ele se escondeu de Deus, e Deus perguntou: onde estás? Querido, Ele nos achou. Amém? Adão havia saído da sua posição. Adão havia saído do seu lugar. Mas Jesus veio para nos restituir,
Por isso nós cantamos, Ele nos encontrou. Amém? Esse ousado amor nos alcançou. Esse ousado amor se entregou por cada um de nós. Quando louvarmos ao Senhor, querido, louve com inteireza de coração, com intensidade, com gratidão, porque Ele fez muito mais do que eu e você imaginávamos. Ele foi até o fim, querido. Ele subiu no madeiro por mim e por você. Ele sangrou no madeiro por mim e por você. E foi esse precioso sangue que nos fez justiça de Deus. Porque Ele nos purificou de todo pecado, nos fazendo justos diante de Deus. Amém? Como nós dissemos, o nosso texto base, Mateus, você coloca aí, 2 Coríntios 5, 21. O texto base sobre esse assunto, sobre a justiça de Deus, é aquele que não conheceu o pecado. Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Ele realizou uma obra maravilhosa por mim e por você. Foi completa, querido. Já está feito. Amém? Tudo que você precisa é crer. Amém? Não solte aquilo que é seu. Circunstâncias e situações vão vir o tempo todo enquanto estivermos nessa terra. Porque Ele também nos avisou que no mundo nós teríamos aflições. Mas as aflições não mudam a nossa nova realidade, a nossa nova natureza. Amém? Adão pecou, o homem caiu. Amém? Nós vamos recapitular algumas coisas, já vamos entrar no restante do assunto. E porque Adão pecou, toda a humanidade pecou. Mas por quê? Porque nós somos a descendência de Adão. Amém? Uma vez Adão pecando, o pecado entrou no mundo. Maldição. Nós também vimos que, no momento em que Adão pecou, ele foi totalmente desligado de Deus. Quando Deus disse para ele, Adão, onde estás? Adão já não estava mais na posição. O coração de Adão já estava cheio de medo, de vergonha, de complexo de inferioridade. Já tinha sido destituído, não tinha mais a natureza de Deus. Já não fazia mais parte da família de Deus. Agora a realidade de Adão era outra. Amém? Justiça. Nós falamos sobre o que é ser justiça. Ser justiça é o estado de quem é, como deve ser. Foi isso que Jesus conquistou para nós. Hoje nós somos justos, estamos numa condição aceitável diante de Deus. Fomos ligados. Uma vez Adão sendo desligado e morrendo espiritualmente, morte espiritual, separação total de Deus. E uma vez desligado de Deus, não tem como se ter a natureza de Deus. Amém? Então Adão provou ali, não só da vergonha, do medo, do complexo de inferioridade, achando que ele não era mais digno de estar na presença, porque no momento em que ele se escondeu e disse, Deus, eu me escondi, porque eu estava nu. Ali não havia mais paz, ali não havia mais alegria, ali não havia mais relacionamento com Deus. Você entende que algo foi quebrado ali? A humanidade toda foi desligada de Deus. Por que hoje nós olhamos o mundo, nós vemos que não há paz, não há alegria? Não é assim? Se você olhar na humanidade, querido, se você conversar com as pessoas à sua volta que não conhecem o Senhor, você vai perceber a diferença dos que são e dos que não são. Porque nós, os justos, hoje passamos por situações, mas na fé e em fé, nós temos paz. As guerras estão acontecendo por fora, mas a paz está por dentro. A tristeza, a depressão, a síndrome do pânico está aí fora. Mas nós temos paz por dentro. Porque é fruto do Espírito. Uma vez religado com Deus de novo, por intermédio de Jesus, nós voltamos a ter a natureza de Deus. E Deus é alegria. O seu reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E o reino do Senhor é o nosso reino, como nós ouvimos aqui no domingo. Nós carregamos um reino dentro de nós. A diferença de quem está no mundo e quem está em Cristo é que esse reino é de dentro para fora. Nós expressamos o que temos dentro hoje. Amém? Nós não andamos mais em solidão, solitários diante de Deus. Nós não podemos mais ter aquela mentalidade, como eu falei quinta-feira passada, de pecado, de condenação, como Adão, no complexo de inferioridade, no sentido de culpa, que achava que não era digno de estar diante de Deus.
Nós temos que abandonar a mentalidade de condenação, porque ele diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Somos justos, fomos limpos, não somos mais dominados pelo pecado. Pecador é aquele que vive constantemente na prática do pecado. Nós somos justos, amém? Lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Também falamos que podemos tropeçar? Sim. Nascemos de novo, fomos regenerados no nosso espírito, temos a natureza de Deus dentro de nós, mas o nosso corpo ainda conhece o pecado. E ainda está nessa terra, ainda estamos nesse mundo. Mas o nosso corpo também vai ser regenerado, querido. Quando nós subirmos, amém? Receberemos um novo corpo. Enquanto estivermos aqui, se pecarmos, temos um justo advogado. Amém? Podemos pedir perdão, nos arrepender. E o nosso Jesus nos purifica de toda injustiça. E isso não quer dizer que você vai deixar de ser justo, você permanece justo. Porque a sua realidade hoje é outra. Amém? Aleluia. Abra a sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Aleluia. Porque todos pecaram, todos se tornaram injustos. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa é a nossa realidade hoje, queridos. Somos saciados, porque fomos feitos de justiça de Deus. Eu não sei você, mas eu, quando estava no mundo, eu sentia sede. Eu sentia fome de algo que eu não sabia o que era. Não é assim? Aquela sensação de que sempre está faltando alguma coisa, ou de um vazio tão grande que a gente não sabe o que é. E esse vazio é a falta de Deus. Esse buraco, essa sede, é a falta de Deus. Que muitas vezes os homens têm, as mulheres têm, e os jovens, principalmente essa geração de jovens, que procuram suprir esse vazio, essa necessidade, essa fome com outras coisas. Porque eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. Mais uma vez, conhecendo a Jesus e se rendendo a Ele, querido, esse vazio, essa sede foi saciada. Amém? Lembra-se da mulher samaritana, quando Jesus veio até ela pedir água? E o que ele disse para ela? Que quem bebesse dessa água nunca mais tornaria a ter sede. Nós bebemos dessa água, querido. Então, se antes nós estávamos no mundo, nós tínhamos uma sede, hoje nós somos saciados. Essa sede de justiça, essa fome de justiça, foi saciada pelo Senhor, pelo ato de Jesus. Por que essa sede? Porque uma vez separado de Deus, querido, não há como ter paz, não há como ter alegria. O mundo está no reino aí fora, ou melhor, no império aí fora. É maravilhoso pensar que eu e você fomos tirados de lá. Imagine comigo, querido, um reino, ou melhor, um império das trevas aí fora, e você fazia parte disso. Porque não entrou, quando nós vemos ali que entrou o medo, a vergonha, as coisas no coração de Adão, não ficou só por aí. De geração em geração, quando você lê no Velho Testamento, ou você olha aí fora a humanidade, querido, entraram muito mais do que isso. O caráter do homem, a natureza do homem foi totalmente pervertida. A imoralidade. Não é assim? A iniquidade foi aumentando. O homem foi cada vez mais se distanciando de Deus. Mas o que eu acho maravilhoso, querida, é que Deus não desistiu da humanidade. Eu não sei você, querido, mas eu me alegro demais com isso. Ha, ha, ha. Eu imagino a serpente ali no Éden achando que ela revenceu, né? Que ela conseguiu o que ela queria. Assim como ela caiu da sua glória, porque ela estava lá, Satanás estava lá no céu. Lembra? Ele era um anjo de luz. Ele queria o mesmo destino para o homem, mas não aconteceu dessa forma. Deus já havia um plano preparado para mim e para você. Antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha algo no coração dele. Amém?
Aleluia. Assim como no Éden, aparentemente tudo estava perdido, também no Éden, Deus já apontava um plano de redenção. Amém? Nós vemos e achamos que foi só depois, quando chegou Jesus, que Deus, realizou um plano, mas não. Algo já estava acontecendo ali no jardim, querido. Porque o nosso Deus não deixa de trabalhar. Não foi isso que nós ouvimos no domingo? Ele não para, querido. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Fez Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. No Éden já estava acontecendo algo, amém? Deus fez pele. Deus fez uma roupa para Adão e Eva. Ali aconteceu o primeiro sacrifício. Amém? Você entende? Você consegue entender que ali um animal, ou mais de um animal, tiveram que morrer para que Adão e Eva fossem cobertos da sua nudez, da sua vergonha, do seu medo, do seu pecado. Ali Deus já estava apontando o seu plano perfeito. Não é maravilhoso, querido? Já estava acontecendo. O reino já estava se movendo. Dentro do Éden, o plano de Deus já estava se manifestando. A gente fala de pecado, a gente fala de a queda de Adão, querido, mas nós temos que ver Deus em tudo isso. Nós vemos a perdição do homem, a maldição entrando na terra, o homem se pervertendo, o homem se perdendo. Mas e Deus? Deus não estava de braços cruzados, como até hoje não está. Está agindo, está fazendo, ainda está salvando, ainda está libertando, ainda está fazendo o pecador justiça de Deus. Não acabou, não vai acabar, nem para mim, nem para a sua família, nem para a sua parentela, nem para os seus amigos, nem para os seus colegas, nem para os seus vizinhos. Deus ainda está fazendo. Só que hoje Ele faz através de mim e de você. Aleluia! Só não vai acontecer, querido, se você decidir tirar a mão do arado, se você decidir sair do caminho da justiça, se você decidir olhar para trás, se você decidir abandonar e negar tudo que Jesus conquistou para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Em todo o Antigo Testamento, vemos Deus promovendo, por meio de sacrifícios, redimir o pecador, com dois propósitos básicos. Os sacrifícios eram uma instituição que prefigurava o sacrifício perfeito, redimindo a humanidade de uma vez por todas. Era uma representação da graça de Deus para os arrependidos e crentes que desejavam um relacionamento com Deus, ainda que imperfeito. Em todo o Antigo Testamento, quando nós lemos, queridos, nós vemos os sacrifícios, não é assim? Você que é um perfeito leitor da Bíblia, amém? Você que é um fervoroso leitor da palavra, amém? Você que ama a palavra de Deus, sabe que o homem passou a fazer sacrifícios ao Senhor. Não era assim? Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Aí quando chegou em Moisés veio a lei, né? Porque aí o povo foi tirado do Egito e o povo precisava aprender como se aproximar de Deus, como chegar ao Pai, como ter relacionamento. Muitas vezes eu me parei e pensei, falei, Senhor, por que já não aconteceu lá logo, né? Por que o problema já não foi resolvido? Mas de geração em geração, como eu falei, o homem foi pecando, o homem foi se afastando, o homem foi deixando de saber o que é se relacionar com Deus. Quando nós estudamos as Escrituras também nós vemos que não eram todos os homens que se aproximavam de Deus. Alguns o queriam, alguns desejavam, alguns se submetiam, não é assim? Alguns eram até amigos de Deus, andavam com Deus. Enoque foi trasladado.
Ele era tão próximo de Deus. Eu imagino Deus em toda a humanidade, olhando toda a sua criação, mas vendo só poucos, só alguns que poderiam estar perto dele. E Enoque foi tão próximo de Deus que ele não conheceu a morte, ele foi arrebatado. Que amor tremendo é esse? Que amor maravilhoso é esse? E esse é o mesmo amor que é por mim e por você, querido. Deus não tem filhos preferidos. Mas aqueles que se aproximam, aqueles que buscam, aqueles que mergulham mais profundamente, aqueles que o buscam de todo o coração, esses o agradam. Esses chamam a atenção de Deus. Aqueles que andam em fé, agradam a Deus, chamam a atenção de Deus. Você pode dizer, esse sou eu? Aleluia, querido. Não deixe com que situações te separem do amor de Deus. Deus foi minuciosamente onipotente, sábio. A palavra diz que nós somos frutos do penoso trabalho de Jesus. Ele foi tão além. Ele poderia muito bem ter desfeito o mundo, acabado com tudo e criado outras coisas. Mas ele não. Ele desejou a mim e a você. Quando nós vemos também que, mesmo não podendo mais ter relacionamento com Deus por causa do pecado, porque o que separa o homem de Deus é o pecado, Deus não desistiu. Ele ainda se colocava no meio do povo. Ele ainda se manifestava. Ele ainda falava através dos profetas, dos reis, dos sacerdotes. Ele ensinava ao povo como fazer, como construir um templo, como adorar ao Senhor, como eram as vestes, como seriam feitos os sacrifícios. Em todas essas coisas, eu e você podemos ver a bondade, a graça, a misericórdia de Deus. E aí a gente fala, Senhor, o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor me ama? Será que o Senhor está comigo? Diante de todas essas coisas que nós estamos aprendendo, querido, há tempo, há espaço para dúvida? Não. Você tinha que estar saltando dessa cadeira. Você tinha que estar pulando de alegria, querido. Porque ele não desistiu. E ainda que você fale, ele não vai desistir. Ainda que você tropece, ele não vai desistir. Ainda que você fale, eu sou fraco, eu não estou aguentando, ele não vai desistir. E ele ainda foi além, enviou ele mesmo, o Espírito Santo, depois de Jesus. Jesus falou, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Você entende? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus trouxe a glória de Deus para a nossa vida de novo. Nós carregamos essa glória. Nós vivemos essa glória 24 horas por dia. Não é possível que o povo de Deus, a igreja de Deus, viva como se não estivesse na presença. Não é possível que a gente caminhe achando que essa glória não nos acompanha. O mundo, querido, a gente até entende porque eles não conhecem, mas nós conhecemos. Quando ele diz que nós somos a igreja que caminha em triunfo, nós somos a igreja triunfante. Quando ele diz que essa é a minha vitória, somos mais que vencedores, é porque carregamos essa glória. Adão perdeu e nos separou dessa glória, queridos. Mas Jesus nos trouxe de novo. Posição original. Posição de quem domina. Posição de quem é autoridade. E a igreja de Cristo, é a glória de Deus na terra. Cristo em nós é a esperança da glória para eles. Aleluia. Glória a Deus. Porém, os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança não eram suficientes. Amém? Por quê? Porque o sangue dos animais não tinha o mesmo valor do que o sangue humano. Não é assim?
Quando nós vimos o quê? Que Deus sacrificou animais para cobrir a vergonha de Adão e Eva, nós entendemos que ali só foi coberto o pecado. Era necessário que o sangue humano, e que mais? De um inocente, fizesse justiça. Por quê? Porque a lei não era suficiente. No Antigo Testamento, os homens achavam que a lei era o suficiente. Se eles cumprissem a lei, que era baseada em 613 ordenanças, se eles cumprissem a lei, andassem na lei, cumprissem algumas ordenanças, já era o suficiente para eles se tornarem aceitáveis diante de Deus. Mas não era, porque a Bíblia também fala que eles não conseguiam. Eles podiam cumprir 612 ordenanças, mas se eles tropeçassem em uma, na 613, eles eram culpados por todas as outras. Por isso Jesus era o sacrifício perfeito, porque ele não tinha pecado. Nós não lemos aqui 2 Coríntios 5, 21, mas ele se fez pecado. Um inocente, assim como no Éden, lembra? Um animal inocente foi sacrificado por Deus. Deus já apontando o Cordeiro Pascual, Jesus, perfeito, sem mácula, sem pecado, não desvalorizando a lei. Amém? A lei era importante, porque dentro da lei, mediante a lei, o homem sabia, tinha uma direção do que agradava a Deus. Ali o Senhor estava ensinando na lei como se achegar, como adorar, o que fazer, o que não fazer. Mas não era o suficiente. Eram sacrifícios ainda imperfeitos, porque o perfeito sacrifício ainda estava por vir. E ele só podia se cumprir quando chegasse o tempo certo. Jesus chegou, amém? Aleluia. Glória a Deus. Abre em Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados. Amém? Por isso que os sacrifícios, quando eles estavam ali, eles entravam no templo, os sacerdotes sacrificavam bodes, touros. Não era suficiente. Nós sabemos, lendo as Escrituras, examinando as Escrituras, que uma vez por ano isso acontecia. Para que pagasse, para que fosse, na verdade, coberto o pecado durante um ano. E depois de um ano o povo voltava. As obras, os feitos humanos, os sacrifícios naturais, os sacrifícios carnais. E às vezes talvez você ainda tenha essa mentalidade, mesmo estando na presença, mesmo tendo a glória do Senhor, mesmo carregando o Espírito Santo. Talvez você ainda pense que você precisa sacrificar, que você ainda precisa fazer algo, que você ainda precisa pelas suas próprias mãos ou pelas suas próprias forças fazer algo para ser justificado. Querido, já está feito. Ele já fez. Foi o suficiente. Você não precisa fazer voto, você não precisa fazer campanha. Você já tem a cura, você já tem a libertação, você já tem a prosperidade. O pastor estava falando aqui, querido, da gente começar a doar casa, começar a doar avião. E aí o povo fica calado, né? Glória a Deus, você pode, querido. Prosperidade é para você. Não é pecado ser próspero. Mas o que faz isso? A gente tem essa mentalidade que eu não posso isso, não posso aquilo. Por ainda se achar indigno. Por ainda se achar culpado. Lembra que foi falado que ele lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. Ele diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Continua sendo assim. Você tirou a roupa velha, aquela roupa que não serve mais, está no armário, você está esperando emagrecer para colocar de novo. Querido, não te serve mais, joga fora. A mentalidade, querido, de que não é, não pode, não consigo, não é mais para mim, não é mais para você. O que Jesus fez por mim e por você, querido, não é somente lá para a salvação, mas é aqui nessa terra. Porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida.
Porque essa era a posição de Adão. Adão reinava em vida. Ele não soube aproveitar. Agora eu pergunto para você, você vai saber? Adão tinha o Éden ali. Nós temos a terra. Ou você acha que você não pode pisar nas ações? Ou você acha que o seu mundinho é só Praia Grande? Amém. Se você se contenta, querido, seja feliz, porque você vai prosperar em Praia Grande, você vai prosperar em São Vicente, você vai prosperar em São Paulo, você vai prosperar em Santos. Mas eu quero que você abra os seus olhos para entender que você pode muito mais do que isso. Que há algo muito maior para mim e para você. Fisicamente, espiritualmente, ministerialmente, financeiramente. Quando aquela mulher chegou diante de Jesus, a cananeia, dizendo, Senhor, a minha filha está endemoniada. E ele fala, mas o pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. Não é assim? Você não é mais cachorrinho, querido. Ele te tirou de debaixo da mesa. O seu tempo de comer as migalhas acabou. Você está na mesa do banquete. O filho está na mesa. O filho tem herança. E não só herança, né? Somos herdeiros do Pai, ainda somos co-herdeiros com Jesus. Tem muito mais do que os da velha aliança, dos que os nossos irmãos da fé, os heróis da fé não provaram. Porque foram herdeiros só de Deus, nós ainda somos co-herdeiros com Cristo. Ainda vimos coisas mais grandiosas, ainda vamos fazer obras maiores, ainda vamos provar de coisas extraordinárias. A diferença é, eu creio ou eu não creio? Você crendo ou você não crendo, querido, você é a justiça de Deus. O reino dos céus lhe vê, o Pai lhe vê, Jesus lhe vê, o Espírito Santo lhe vê. Talvez até o seu vizinho do lado te ache mais crente, mais justo do que você mesmo. As pessoas que estão à sua volta. Às vezes nós nos olhamos, né? Falamos, mas eu faço nada. Não sou especial. A gente nos julga conforme a nossa aparência, conforme os nossos atos ainda. Estamos sendo aperfeiçoados, queridos. Não vamos estar aqui e sermos perfeitos. Estamos caminhando no caminho da justiça, para a perfeição. Caminhar no caminho da justiça é ser como Jesus. É se negar, é tomar a cruz e segui-lo. Nos espelharmos nele. Mas temos que nos ver como ele nos vê. Justos, santos, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele. É assim que ele nos vê. É assim que nós temos que passar a caminhar. Mas uma certa vez eu ouvi, mas vocês da fé são muito soberbos. Vocês vivem falando que não tem pecado, que vocês são santos, que vocês são perfeitos. Não é soberba, querido. É crer no que ele falou. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto. É o que ele disse. Vai ter dias que você vai estar lá em cima e você vai sentir o top do que ele falou. Vai ter dias que você vai estar ali porque as situações vão vir para te massacrar. E eu te pergunto, você vai deixar de ser justiça de Deus por causa disso? Você vai deixar de ser amado pelo Pai por causa disso? A menina dos olhos de Deus, eleito, escolhido, mais que vencedor, filho. Ah, querido, quando eu lembro dessas coisas, eu falo, Senhor, como é maravilhoso. Eu lembro que eu ia às missas, porque eu fui por muito tempo católica, né? Muito tempo mesmo. Foram 7 anos. E católica praticante. Eu não era a católica que falava que era católica e nem pisava na igreja, né? Ou então só pisa em casamento ou missa de 7º dia. Não. Eu era praticante mesmo. Eu frequentava até a casa do padre. Eu era assim com o padre. Padre Paulo em São Vicente, a quem eu amava muito. E eu lembro que eu ia às missas e
a gente não tem todo esse entendimento, né, do sacrifício de Jesus. E muitas vezes nós não questionamos por que Jesus morreu. Às vezes nós estamos tanto tempo na casa de Deus e a gente não entende, a gente não vai buscar por que Jesus morreu. Por que tudo isso aconteceu? Foi só para que eu não fui para o inferno? Foi só para eu ir para o céu? Não, foi muito mais do que isso. Foi uma obra perfeita, foi uma obra completa, foi uma obra complexa. No natural não dá para a gente entender. Mas no espiritual, querido, quando você examina, o Espírito Santo vai te mostrando todas as coisas. E eu lembro quando eu estava de domingo e eu olhava aquela imagem na igreja, na missa, de Jesus todo ensanguentado. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque eu não tinha consciência, eu me sentia culpada. Só o sentimento de culpa. A falta do conhecimento nos leva aos pensamentos e os sentimentos de culpa e de indignação, de estar sempre longe. Hoje, se eu vejo uma imagem daquela, eu me alegro, querido, porque eu lembro que ele morreu, mas ele ressuscitou por mim. Eu lembro que cada gota daquele sangue foi por mim. Hoje eu não me entristeço mais, hoje eu me alegro. Hoje há gratidão no meu coração. E é esse mesmo sentimento que tem que estar aí dentro, ó. Gratidão. Gratidão. Porque ele não lhe vê mais como um pecador. Porque você não é mais um pecador, você não é mais um escravo, você é livre. Aleluia. Glória a Deus. Os sacrifícios, que não eram suficientes porque não eram perfeitos, eles eram baseados em ordenanças carnais. Eles só mudavam e transformavam o exterior. Amém? Como nós falamos, cobria o pecado, cobria a vergonha. Mas o sacrifício perfeito de Jesus, ele transformava o nosso espírito. Amém? Por isso que é um sacrifício perfeito. Porque o que aconteceu no Éden foi a morte espiritual. Morrendo espiritualmente o homem, ele precisava ser regenerado espiritualmente. E o que é ser regenerado espiritualmente? É ser ligado em Deus de novo. Amém? Por isso os sacrifícios dos animais, o sangue dos animais não eram suficientes. Porque ele não tinha o poder de restaurar o espírito do homem, de reconciliar o homem, de nos refazer o que nós somos. Lembra que nós dissemos que hoje nós somos um espírito? Temos uma alma e habitamos no corpo. Voltamos a ser como ele é. Amém? Porque o Pai é espírito. Então eu e você somos espírito. Amém? Não é a alma que vai nos levar, não é a carne que vai nos conduzir, mas é o nosso relacionamento com Deus. Porque nós voltamos a ter relacionamento com Deus. Amém? Podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Está sempre disponível para nós. O caminho está sempre aberto, querido. Ele é o caminho. Amém? Ele é a verdade. Ele também diz que ele é a porta. Entramos por essa porta no novo e vivo caminho. Aleluia. Glória a Deus. A imperfeição dos sacrifícios nos mostra que eram imperfeitos por quê? Pelas suas repetições. Se fosse perfeito, não seria necessário que fosse repetido todos os anos, não é? Ano após ano era necessário o povo subir, sacrificar, o sacerdote entrar diante da Arca da Aliança, aspergir o sangue, todos os anos. Mas, o sacrifício perfeito chegou. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, aqueles que levavam o sacrifício. A lei não podia torná-los perfeitos. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. 2. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos,
Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos. Então não era perfeito, porque todos os anos eles lembravam do pecado. Amém? 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecado. 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste, Jesus. 6. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aleluia, de uma vez por todas. Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Porque ele levou, ele tirou, ele removeu o pecado. Amém? O pecado não estava sendo mais coberto e sendo necessário todos os anos. Você, querido, o seu pecado foi retirado. Você não precisa ficar lembrando todos os dias e pedindo perdão todas as horas. A não ser que você não se arrependa de todo o coração. Amém? Porque pecar, pedir perdão hoje e amanhã fazer de novo e pedir perdão de novo e quarta-feira e quinta-feira e sexta-feira, querido, isso não é arrependimento. Que Deus sabe quando há arrependimentos ou não. Se você viver pecando e toda hora pedindo perdão, você está fazendo que nem o povo no Antigo Testamento. Imperfeição. Mas uma vez tendo o caráter de Cristo de novo, querido, você sabe que você pode pedir perdão e você é perdoado. Um novo coração, um novo homem, é um homem contrito, quebrantado diante de Deus. Fiel ao Senhor, que o ama acima de todas as coisas, que depende totalmente dEle, que sabe que sem Ele nada pode fazer, que sabe que sem Ele nada consegue, que sabe que sem Ele não vive. Amém? Eu não sei você, querido, mas é impossível se imaginar sem o Senhor. Você já provou como era antes sem Ele, não provou? Você se imagina naquela vida de novo? Eu não imagino. Nem nos meus momentos mais difíceis, eu não me imagino voltando. Eu não me imagino retrocedendo. Mas quantos estão fazendo isso? Como pode, uma vez tendo provado a glória, sendo iluminados pelo seu Espírito, abandonarem a fé? Hebreus fala que quem faz isso é como se crucificasse o Senhor de novo. É sério, querido. É muito sério. Nós precisamos cuidar das coisas de Deus com seriedade. Caminhar com Deus com seriedade. Se portar diante de Deus e das pessoas com seriedade. As coisas de Deus não são de qualquer forma. Você viu todo o trabalho, todo o cuidado, todo o plano de Deus, todas as gerações, tudo que Ele fez, tudo que Ele realizou até Jesus, para andar de qualquer maneira. Nós somos o povo exclusivo dEle. Antes, um senhor no império das trevas, um governo, Satanás, filhos da ira, amém? Mortos dos nossos delitos e pecados. Mas livres, transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Agora um outro governo, um outro senhor, um outro dono. Nós precisamos entender que fomos comprados, somos justos porque o sangue nos comprou. Então, como proceder da mesma maneira? Como continuar nas mesmas práticas? Como continuar na mesma mentalidade? Há quanto tempo nós somos cristãos? Pode ser que aqui tenham novos convertidos e, aleluia, estão aprendendo. Glória a Deus. E eu digo para você, se você é novo convertido, querido, se agarre a essa palavra mesmo. Se agarre a esses ensinamentos, as verdades. Porque esse é o meu manual e o seu. É daqui, ó, que vão vir as palavras de vida eterna. E uma vez conhecendo, queridos, é daqui também que vai vir o juízo. Porque ele também fala
Que ai daquele, né? Melhor era não ter conhecido. Porque uma vez conhecido, queridos, nós temos que praticar. Nós vamos ser cobrados pelo que ouvimos, pelo que conhecemos. Então, novo e vivo caminho, queridos. Vamos andar por eles. Aleluia. Está acabando o tempo. A justiça no Novo Testamento. No Antigo Testamento eles andavam pela lei, amém? Porém, no Novo Testamento, na Nova Aliança, veio a graça. Aleluia. Glória a Deus. Não mais as 613 ordenanças. Já imagine você com o livrinho ali com 613 ordens para você cumprir todo dia? Imagine, você acordar, você dormir, você pensar, nossa, acho que eu tropecei nas 52, nas 59. Será que na 66 eu fiz corretamente? Não, acho que na 104. Mas em Cristo Jesus veio a graça. Aleluia. Não era mais por ordenança, querido. Jesus, ele não veio para desfazer a lei. Amém? A lei, como eu falei, era importante. A lei também diz que ele cumpriu toda a lei. Ele foi o único que cumpriu as 613, queridos. Ele tirou esse peso, essa responsabilidade dos nossos ombros. Aleluia. E agora veio a graça. Graça, favor ou disposição bondosa da parte de Deus. Favor não merecido. Aleluia. Ação independente de merecimento. Você merecendo ou você não merecendo. A graça de Deus veio sobre a sua vida. Através de Jesus. Através dessa nova aliança pelo sangue. Aleluia. Nós entendemos todas essas coisas e a justiça de Deus está relacionada com alguma coisa, com a morte de Jesus. Amém? Sem a morte de Jesus, nós não poderíamos ser feitos justos. O alvo maior, o assunto, o tópico mais importante da palavra de Deus e da matéria justiça de Deus é a morte de Cristo. Ali foi todo o processo, todo o resultado. Aleluia. Ali foi todo o dom de Deus disponível para mim e para você. Dom, presente. Receba esse presente. Somos bem-aventurados, queridos. Aleluia. Não se entende justiça sem conhecer sobre a morte de Jesus. Pois a justificação está diretamente ligada ao fato de Jesus ter morrido pelos nossos pecados. Primeiro, por expiação. Jesus se fez expiação por nós. Expiar quer dizer, expiar o pecado significa levá-lo embora, de modo que fôssemos purificados. Hebreus 9:14. Quando você lê a palavra expiação na Bíblia, ela quer dizer que Jesus levou embora o seu pecado, amém? Para que nós fôssemos purificados. Expiação é isso. Nosso pecado foi levado por Jesus. Foi tirado, amém? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue de Jesus, que foi oferecido, puro, lembra o sacrifício perfeito, nos purificou, tirando a consciência de obras mortas. Obras mortas, pecado. Amém? Quando você pecava, você estava morto. Você sabia que você estava morto, né, querido? Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. O mundo, as pessoas que você olha aí fora, eles precisam saber que eles estão mortos. Mas que tem um Cristo, um Salvador, que traz vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. A morte de Jesus também nos mostra que foi por propiciação, que significa juntar, tornar favorável, trazer o homem para perto de Deus. Cristo é a nossa propiciação. Romanos 3:25.
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Amém? Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador de quem tem fé em Jesus. Aleluia. Também vemos, através da morte de Jesus, a redenção. Quando nós louvamos aqui que somos redimidos, que Jesus é o nosso Redentor. Amém? Às vezes nós louvamos tantas coisas, nem entendemos as palavras, né, queridos? Nem os significados delas. E talvez a gente nem se entregue, nem flua através dos louvores, porque a gente não entende algumas palavras. Então, querido, vá buscar, vai se interessar, vai entender, vá compreender o seu Deus. Vá compreender esse amor. Vá compreender a entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus, o que é ser redimido. O que é dizer, Senhor, você é meu Salvador, mas Salvador do quê? Senhor, você é o meu Redentor. O que é redenção? Significa tornar a comprar por um preço. Você já era de Deus, amém? Mas, caindo, se tornou do diabo. Mas Jesus tornou ali comprar. Você foi comprado por um preço que te livrou da servidão. Você era escravo do diabo. Pelo preço que foi pago por Jesus, isso a redenção, o sangue, você foi redimido. Você é dele novamente. Jesus é o seu redentor. Ele te comprou. Tito 2,14. Já vamos terminar. A qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Apocalipse 5:9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E entoavam, volta lá, Mateus. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eu acho que você não entendeu, querido. Aleluia, querido. Ele morreu. O sangue dele nos comprou para Deus de novo. Todos os povos da terra, todas as nações, sem acepção de pessoas. Amém? O que é mais maravilhoso, nós não éramos herdeiros dessa herança, nós éramos gentios. Mas ele foi rejeitado pelos seus. Jesus chegou até nós. Ele não fez acepção de pessoa. Ele não faz acepção de pessoas, queridos. Ele ama incondicionalmente. Ele quer. Até aquela pessoa que você imagina e fala, mas aquela pessoa não merece. Até aquela o Senhor quer. Até aquela ele amou. Até por aquela ele se entregou. Por todos. Não mais judeus, não mais gregos, mas de todos os povos. Um só. Agora, a sua igreja. Agora, o seu corpo. Agora, os filhos. E ele, o cabeça. Por isso nós somos um só. Porque ele só tem um corpo, querido. E porque ele faz questão de ser o nosso cabeça. A igreja triunfante e vitoriosa na terra. Os embaixadores de Cristo. Os mais do que vencedores, a luz do mundo, o sal da terra, querido, é quem nós somos. Porque fomos feitos justos. Porque justiça de Deus foi feita. Porque o sangue purificou. E não há nada na face da terra, querido, que vai lhe parar. Que vai lhe impedir
de viver o melhor e comer o melhor dessa terra. De andar como igreja triunfante. Ele te conduz em triunfo todos os dias, querido. Ergue a sua cabeça. Para de olhar para as circunstâncias. Davi não teve medo do gigante, ele não olhou para o tamanho do problema. Ele sabia quem era o seu Deus. E Davi fazia parte da velha aliança. E você que está na nova, que sabe que é tudo isso, que tem tantas coisas, tantas promessas, que tem o próprio Deus, o Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, está aí. E eu te pergunto, esse poder é pequeno? O que ele não pode fazer em seu favor? O que ele não pode fazer em favor da sua causa, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos? Você só não vai andar dessa maneira se você pensar e olhar naturalmente. Mas se você olhar espiritualmente, querido, já está tudo pronto. Já está tudo feito. Ele já fez, já está realizado, ele já te garantiu vitória sobre todas as coisas. Se ele diz que é vitória, querido, para de olhar para o processo, para de olhar para o tempo. Recebe, celebra antes de chegar. Se alegre, glorifique. Cante, dance antes do milagre acontecer. É loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia. Você pode se colocar de pé para louvarmos ao Senhor?